Olá, gente. A paz do Senhor para todos os cristãos e não os cristãos também, que a paz ficou para todos. Eu vim aqui contar um sonho que eu tive 3 dias do início da caminhada do deputado Nicolas Ferreira. Então, eu tive um sonho com uma mulher. Eu vi essa mulher intensamente invocando as forças das trevas para parar Nicolas e a caminhada, para atingir ele, né, e parar com a caminhada, né, porque atingindo ele pararia a caminhada. Então, eu não vim contar antes o sonho porque eu entendi que era para me interceder. Então, eu me concentrei em interceder pelo Nicolas e pela caminhada, né, pelo povo que estava ali, porque eles queriam parar, ela invocava as forças das trevas para parar Nicolas e, consequentemente, a caminhada. Então, o que aconteceu? Depois da caminhada, né, durante a caminhada, eu vi essa mulher, que eu já vejo ela várias vezes aqui na internet, né, chamada de Irmã Mônica, que de irmã não tem nada, ela é uma bruxa, que de irmã não tem nada. Então, ela invocando lá para cá, para acontecer o pior, né, com o pessoal da caminhada, chamando o povo de gado e tal. Então, hoje o Senhor veio me inquietar aqui. Eu vou deixar uma palavra para ela, né? Para que se diz que é irmã, que é cristã e não é. Eu vou deixar aqui em Apocalipse, né? Foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Capítulo 2 e versículo 9. Diz assim: Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Antes sendo da sinagoga de Satanás. Então, porque se diz judeus e não são, se diz cristão e não são, mas persegue o povo de Deus. Porque essa palavra quer dizer que Jesus passou, que essas pessoas se diziam que eram judeus e não são, e não eram, mas sim era da sinagoga de Satanás, porque perseguia os cristãos. Se dizendo que era judeu, né? Mas não eram. Essa mulher aí, né? Essa tal dessa Mônica, que eu não considero essa mulher como irmã, como cristã, né? Porque quem lança a palavra de maldição, né? Quem lança a palavra de maldição, como Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, isso não é cristão, né? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, mas é da sinagoga de Satanás. Fica brincando para ganhar engajamento nas redes sociais, com as blasfêmias dela, amaldiçoando o povo. E ainda que não fosse cristão, levantar a voz para amaldiçoar qualquer pessoa. Cristão não faz isso. Cristão não amaldiçoa ninguém, cristão ora. Né? Invocando as forças das trevas, invocando, porque ali a pessoa está fazendo a oração ao contrário e Deus responde a oração ao contrário. Deus não responde a oração ao contrário para fazer mal a ninguém, não. Então, essa mulher nunca foi cristã, mas sim da sinagoga de Satanás. Né? E aqui, em Apocalipse 3, diz assim: Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que dizem ser judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Deus ama todo, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Essa mulher, ela tem a causa de defesa dos homossexuais e das lésbicas, né? Deus não ama. Deus não manda a gente se conformar com o pecado. Deus não manda a gente apoiar o pecado. Deus manda a gente exortar o pecado. Deus não, porque Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Se as próprias pessoas que estão nessa prática de pecado, elas sabem, elas mesmas sentem nelas que Deus não aprova essa prática, mas estão presas no pecado. A gente tem que entender que essas pessoas estão presas no pecado e precisa de palavra de libertação, de exortação, e não concordar com aquilo que se estão fazendo, com o erro, para mostrar que é bonzinho, que está apoiando aquela causa, só para ganhar engajamento. Com Deus, a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba, não. Fique brincando, viu, irmã Mônica? Brinque com a palavra de Deus.
Porque se fosse ao contrário, se a gente estivesse desejando que, quando a senhora estava lá invocando, porque saiu invocando a força das trevas, coração ao contrário, caísse um raio em cima de você, em cima da senhora. Viu? Preste atenção, se arrependa enquanto há tempo. Enquanto não vir a ira de Deus sobre a sua vida, porque de Deus ninguém se zomba, não. Fique brincando com a palavra de Deus, não. Enganando as pessoas, fazendo muitos acreditar que o raio ali que caiu foi por causa da sua invocação das trevas. Porque a senhora não é cristã, não. A senhora é uma bruxa. Viu? Se converta enquanto há tempo, que é a palavra que diz. Aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 18 em diante, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça, que suprime a verdade de Deus pela mentira. Viu? Pela mentira. Fica adorando as criaturas, se dizendo que é bonzinho, que é pela causa do LGBT aí. Fica dizendo que o amor da sua vida exorte. Porque nós fomos chamados para exortar, para ir contra o pecado. Porque Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Então, irmã Mônica, viu? Se esse vídeo chegar até a senhora, viu? Se converta enquanto há tempo. E se converta, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Enquanto há tempo, enquanto a ira de Deus não vem cair sobre a sua vida. Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. A gente colhe depois. Se plantarmos bênção, vamos colher bênção. Planta tempestade, porque essa estava plantando o quê ali? Tempestade invocando a demônios, porque essa não está invocando a Deus, não. Viu? Porque Deus não escuta a oração ao contrário, não. Porque isso na Bíblia se chama feitiçaria. Isso é feitiçaria. Viu? Se converta enquanto é tempo. Porque Deus não vai só pagar aqueles que fazem, não, mas todos aqueles que concordam com os que fazem. Aqui em Romanos também fala. Viu? Porque nesses são tempos trabalhosos. O povo de Deus acorda, são tempos trabalhosos. Hein? Cai um raio. Choveu todo lugar que chove muito, trovejo e cai raio. Foi um fenômeno da natureza, como Satanás também caiu do céu como raio. Viu? Fique que nem Balaão, praguejando e você paga para amaldiçoar o povo de Deus, não, porque contra o povo de Deus não vale encantamento, não. Fique sabendo. Viu? Foram atingidas as pessoas ali, mas graças a Deus, a glória de Deus desceu ali, nenhum veio a óbito. Deus é fiel e Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele é também justiça. Esse recado é para a senhora. Viu? Que eu venho vendo muito tempo os seus vídeos aí, debochando. Viu? De Deus ninguém se zomba, não. Então, se arrependa enquanto é tempo e volte atrás nas suas práticas que a senhora está praticando. Viu? Porque Deus é amor, mas Deus é justiça e tem tempo certo para ser cobrado. Viu? Amém? Que fique aqui essa palavra que Deus colocou no meu coração para a senhora. Esse recado é para a senhora, que se diz irmã, mas é da sinagoga de Satanás. De ser cristão e não é, mas é da sinagoga de Satanás. Viu? E veja o que farei, Apocalipse 3:9, veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que dizem ser judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostre aos seus pés, e reconheça que eu amei, porque Deus vai fazer a senhora ir puxando e reconhecer que Ele é verdadeiro Deus, não é Deus de zombação, não. Que nem a senhora está fazendo aí, sua equipe aí, seu grupo aí, para estar chamando a atenção, para estar ganhando curtida e dinheiro na internet, não. Viu? De Deus não se zomba, não. A Bíblia diz que nos finais do tempo ia aparecer esses amantes de si mesmos, escarnecedores da palavra do Senhor, queriam levar muitos ao erro e ao pecado. Uma dessas é a senhora. Se converta enquanto há tempo, de verdade. Amém?